Quantos estão com expectativas altas hoje? Amém. Deus vai fazer coisas grandes. Fala bem do lado, Deus vai fazer coisas grandes hoje. Se prepara. Pega a mão da pessoa que está ao teu lado, faz uma oração bem rápida, fala assim: Deus, surpreenda essa pessoa agora, em nome de Jesus, vá além da expectativa dela, aumenta a fome dele, aumenta a fome dela agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje eu tenho o privilégio de apresentar o preletor da noite, é um amigo meu. O nome dele é Andy Bird. Andy Bird tem estado junto com a Jocum há um tempo, e ele tem sido um dos líderes lá no Havaí da Jocum. É um dos jovens missionários que Deus está levantando, talvez uma das vozes mais relevantes no mundo missionário hoje, na Igreja de Jesus Cristo. Ele tem nos abençoado tanto nesse final de semana lá com Dunamis, lá em Londrina. Ele esteve já ministrando nessa passagem lá em Brasília, no Rio de Janeiro, e essa aqui é a última ministração dele dessa viagem, e eu sei que Deus tem algo para nós. Ele é um amigo nosso, é um parceiro nosso. Ele tem meio que, a organização que ele lidera lá com o Jocum, chamada Circuit Riders, lá no Havaí, é uma parceira do Dunamis. Nós temos feito coisas em parceria e temos projetos aí, temos novidades aí que nós estamos sentindo de Deus. E eu realmente, uma coisa que eu amo dele é que ele realmente crê que o Brasil realmente vai ser a nação que vai enviar missionários de qualidade no futuro da igreja do Brasil, da Igreja de Jesus Cristo. E o coração dele arde por isso. E ele estava falando, a gente veio dirigindo um bom tempo agora. Ele estava falando assim: como que a gente consegue fazer o Brasil ser essa nação que não só envia quantidade, mas qualidade de missionários para a janela 1040. E ele estava falando sobre o projeto, que eles têm um projeto lá no Nepal, onde eles estão numa janela de 5 anos, distribuindo Bíblia para toda a pessoa viva no Nepal. Toda pessoa viva no Nepal vai ter acesso à Bíblia, vai escutar o Evangelho. Depois ele vai falar um pouco sobre isso. A nossa igreja, na verdade, já está participando disso financeiramente todo mês. Nós estamos sendo alguns de muitos que estão sustentando esse projeto de Jocum para levar Bíblia naquela área do Butão, Nepal, Tibete, aquela área toda que não é ainda alcançada pelo Evangelho. Então eu queria que você abrisse teu coração e também por aquilo que Deus tem para nos entregar através da vida do Andy, e também que você recebesse ele com uma salva de palmas. Andy Bird. So good to be with you tonight. Muito bom estar aqui com vocês hoje à noite. We were supposed to be here a while ago. Nós éramos para estar aqui em São Paulo há um tempo atrás. Flight got canceled out of Londrina. Mas o nosso voo em Londrina foi cancelado. But I think Teo may have driven faster than the plane would have flown. Mas eu acho que o Theo dirigiu mais rápido que o avião poderia ter voado. And so we made really good time here. Então a gente pegou um carro e a gente voltou. So I am so happy to be with you. Então eu estou tão feliz de estar aqui com vocês. Are you in a good mood tonight? Vocês estão Vocês entenderam? I am just in a great mood tonight. Eu estou muito feliz hoje à noite. Maybe it was the drive. Talvez foi a viagem. Maybe it's the Brazilian barbecue. Talvez foi o churrasco brasileiro. But I actually think it's the gospel. Mas eu na verdade acho que é o Evangelho. I woke up in a good mood this morning. Eu acordei bem-humorado hoje. But I kind of always wake up in a good mood. Mas na verdade eu quase sempre acordo bem-humorado. Because the gospel's not circumstantial. Porque o Evangelho não é baseado em circunstâncias. It's good news no matter what. Ele é sempre boas novas. It's good news on hard days. Ele sempre é boas novas até nos dias difíceis. Good news on good days. Nos dias bons também é boas novas. It doesn't look to see the headlines. Ele não espera e não é dependente das manchetes dos jornais para se tornar boas novas. The gospel's good news when governments are in chaos. O Evangelho é boas novas mesmo com os governos em caos. The good news isn't dependent on economies. E a boa notícia, as boas novas não dependem da nossa economia. It's always the good news. Sempre é boas novas. It's the gospel. Porque é o Evangelho. So I'm so glad to be with you. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. I was with you about 3 years ago, I think it was. Eu estava aqui 3 anos atrás. Had such an amazing time. E foi um tempo tão maravilhoso. I came away telling everyone that I had not been somewhere quite like I had been here in Brazil. E eu voltei para casa falando para minha equipe que eu não tinha estado num lugar que nem o Brasil antes na minha vida. I have vida. the privilege of traveling all over the world. Eu tenho o privilégio de viajar o mundo inteiro. But you need to know you are unique. Mas você tem que saber que vocês são
únicos. Brazilians are special. Os brasileiros são especiais. I'm serious. É de verdade. If the whole world could have a dosage of your passion, Se o mundo inteiro poderia ter uma dose da paixão brasileira, your zeal, do zelo your brasileiro, joy, da alegria I brasileira, tell you, Brazilians are changing the whole eu world. falo para você que os brasileiros estão mudando o mundo. And it's only the beginning. E isso é só o começo. Because there's another wave of Brazilians. They're going to go all over the world. Porque existe uma outra onda de brasileiros que vão varrer o globo. And many who've never heard the gospel are going to hear because a Brazilian E went to muitos them. aqueles que nunca ouviram falar do evangelho vão escutar através da boca de brasileiros. You are amazing people. Vocês são pessoas tremendas. And I really feel I'm among family. E eu realmente sinto que eu estou aqui no meio em família. It's such a joy to get to know Teo. É uma alegria conhecer o Theo. He's out teaching in our base in Hawaii. O Theo estava lá ensinando a nossa base no Havaí. Our community just fell in love with A him. nossa comunidade gostou muito dele. So I bring greetings from Hawaii. Então eu trago saudações do Havaí. Can we start with some testimonies tonight? Será que a gente pode começar com alguns testemunhos aqui hoje? Can I read you a few testimonies? Então eu vou ler para vocês alguns testemunhos, tudo bem? Remember, I'm in a really good mood tonight. Eu tô bem humorado hoje. I apologize for anything that's about to happen. Eu já peço perdão em antemão de qualquer coisa que possa acontecer. But we have teams all over the world right now. Então nós temos equipes ao redor do mundo nesse momento. Places that many would say are too hard. Estão em lugares onde pessoas falariam é difícil demais estar lá. Places where many people are afraid to go. Lugares aonde muitas pessoas têm medo de ir. And those are some of the places that the gospel is spreading the fastest. E são esses lugares aonde o evangelho mais cresce. So this testimony came yesterday. E esse testemunho então chegou ontem para nós. An email that I got Foi um e-mail que eu recebi, from a team in a very closed Muslim nation. que é uma equipe que está num país muçulmano muito fechado ao I'll evangelho. read it to you just like it came. Eu vou ler exatamente como eu recebi esse e-mail. So it says, we went to a home visit this week. Ele falou assim, o e-mail diz: nós fomos fazer uma visita num lar essa semana. We met a family from Syria that had been refugees for several years. Nós encontramos então uma família da Síria que são refugiados há alguns anos. Our church planting team had been meeting with them weekly to share the Bible. Nossa equipe de plantação de igreja estava se encontrando com eles já semanalmente, compartilhando a Bíblia com eles. But they still didn't follow Jesus. Mas mesmo assim eles não aceitavam a Jesus. The mom in the family had kind of a like for Jesus. E a mãe na família, ela gostava, ela até simpatizava com Jesus. And they had multiple miracles happen in their family. E eles já tinham recebido diversos milagres ter acontecido em suas famílias. There was a time in their lives Havia então um tempo em suas vidas when a storm was coming towards their home and could potentially destroy it. aonde havia então uma tempestade que estava chegando perto da casa deles e poderia estar destruindo elas. Their youngest son told the storm to stop in the name of Jesus, and it did. Então aquele filho mais jovem ordenou para que aquela tempestade parasse em nome de Jesus, e a tempestade parou. But the father was a very hard man. Mas o pai era um homem muito difícil. He used to run drugs between these two countries. Esse homem, ele na verdade traficava drogas entre esses dois países. But once we arrived in the home, Mas quando nós chegamos nessa one casa, of the team members felt to just give him a big hug um dos membros da nossa equipe sentiu de Deus de dar um abraço bem forte nesse homem. and to tell him that God had saved his life multiple times because he had a purpose for his life. E falar para ele, Deus salvou tua vida múltiplas vezes porque ele tem um propósito para você. And the father agreed and began to explain all the times that he'd almost died. E daí o pai concordou realmente, ele começou a explicar e descrever as vezes que ele quase morreu. He asked us and he said, "Why has God saved me?" E ele então nos perguntou, por que então Deus me salvou? We said, "Jesus will tell you why he saved E you." daí nós falamos, Jesus vai te dizer por que ele te salvou. But you need to start a relationship with Mas him. você precisa começar um relacionamento com ele. The man began to get very angry. Então aquele homem começou a se tornar muito irado. He said, "Muhammad saved me, not Jesus." Ele falou assim, Maomé me salva, Jesus não. The situation became very intense. Então a situação ficou até um pouco tensa. So some of our leaders decided to end the conversation Então alguns nossos líderes decidiram terminar a conversa por ali mesmo. with a little prayer moment. Então vamos fazer uma oração e a gente termina isso. And then we started to leave. E daí nós começamos a sair daquela casa. As we were leaving the house, Enquanto saímos da the casa, father said, "Stop!" o pai falou, para aí. And he called us back into the E ele home. nos chamou de volta para a casa dele. And then he told us this. E daí ele nos disse isso. He said, "I decided to pray this when we were praying." Ele falou assim, eu decidi orar isso enquanto vocês estavam orando. I said, "Jesus, if you are real, Eu falei, Jesus, se o Senhor é verdadeiro, then I want you to bend this glass cup in front of me." eu quero que você venha... Bend? Bend.
Eu quero que você venha curvar esse copo de vidro bem na minha frente. At the end of the prayer time, the glass cup shattered in half. E daí no final da oração, aquele copo, ele espatifou no meio. He told us he now believed in Jesus and was ready to accept him. E bem lá então ele falou, eu creio em Jesus, eu estou pronto para aceitá-lo no meu coração. Sign and a wonder. In a nation that many would say is too hard for the gospel. Numa nação onde muitos falariam, é difícil demais pregar o evangelho lá. How many of you know Jesus never says too hard, too dark? Quantos aqui sabem que Jesus nunca diz é muito escuro ou é muito difícil? That's something humans say. Isso é algo que os seres humanos dizem. Jesus looked at the very nation that was about to kill him. Jesus olhou para a própria nação que estava prestes a matá-lo, Israel. Israel. And he looked at them. Ele olhou para And Israel he said the harvest is ripe. e ele falou assim, a colheita está pronta. He said all I need is laborers. A única coisa que eu preciso são It's obreiros. never been an issue of hardness and darkness. Nunca foi, o problema nunca foi a dureza ou a escuridão. It's always been a laborer issue. Sempre foi obreiros. Are there people who will believe God that there are no impossibilities? Será que existem pessoas aqui que podem crer em Deus que não há impossibilidades? There are no hearts too hard. Que não existe um coração que é duro demais? There's no such thing as a closed nation Que to não the gospel. existe nada como uma nação fechada ao evangelho? And all Jesus is looking for is E a people única coisa que Jesus está procurando são pessoas that have hope in their hearts, que têm esperança em seus corações, that believe God can't do anything. que creem que Jesus pode fazer todas as As coisas. Teo said, we sent many teams to the Himalayas. Assim como o Theo já disse, nós enviamos diversos times para equipes para os Himalaias. One of my favorite areas of the world. É uma das minhas áreas preferidas no mundo. And last year I was there with my 10-year-old son. E ano passado nós estávamos lá e eu estava com meu filho de 10 anos de idade. I have 5 children. Eu tenho 5 filhos. I have an amazing wife who deserves so much credit on Então Mother's eu Day. tenho uma esposa incrível que ela merece muita celebração no Dia das Mães. My oldest son has been with me all over the world. O meu filho mais velho já viajou o mundo inteiro comigo. And so I took him to Nepal. Então eu levei ele comigo para o Nepal. And my 70-year-old dad was with me as well. E o meu pai de 70 anos de idade estava lá com a gente também. He's the best. Ele é o melhor. He'll probably live to 150. Talvez ele chegue até 150 anos de idade. And we together, with a whole team, we began to hike into the Himalayas. E eles e toda a nossa equipe começamos então a fazer uma caminhada para dentro dos Himalaias. And we would hike for hours a day Então nós caminhávamos por mais ou menos horas por dia to get to one small village para chegar então para um vilarejo pequeno and to have the privilege e ter o privilégio of being the first ones de ser os primeiros to ever tell them the name of Jesus. para falar para eles o nome de Jesus. Can you believe it? Você acredita nisso? 2,000 years since the gospel. 2000 anos depois do evangelho And they have never heard of a Christian. e eles nunca escutaram falar de um cristão. They have never heard the name of Jesus. Eles nunca ouviram falar do nome Jesus. One of these days we hiked for 8 hours. Outro dia nós então caminhamos por 8 over a horas. mountain pass. Então nós passamos por uma montanha We came down into the next valley. e quando chegamos então do outro lado para o We vale, knew there was a village there. nós sabíamos que tinha um vilarejo lá. The village had 6 homes. Então esse vilarejo tinha 6 Just casas. 6 houses. Só 6 And casas. then it was hours to the next village. Então daí mais para dentro havia então mais horas de caminhadas para chegar no próximo vilarejo. I thought to myself, E eu pensei para mim mesmo, what a privilege que privilégio to fly all this way, de voar todo esse caminho, to pay all this money, para gastar todo esse dinheiro, to hike all these hours, para caminhar todas essas horas, to be able to tell them that Jesus para loves falar them. para eles que Jesus os ama. These 6 homes, Nessas they 6 were worth casas. it. They were so worth it. So we have teams that are out there right now. Então nós temos hoje equipes que estão lá exatamente agora. And I want to thank you E eu quero te agradecer, because Mount Zion has been giving to this project in Nepal. porque a Monte Sião tem doado para esse projeto lá no Nepal. Because of your giving, E por conta da tua doação, some people are hearing the name of Jesus that have never heard it algumas before. pessoas estão ouvindo o nome de Jesus, pessoas que nunca And be- antes ouviram and- falar do nome and de because of your Jesus. giving, E por conta do teu dom, tua dádiva, we're going into these remote villages. nós estamos indo para esses vilarejos bem remotos. Every one of them is hearing the gospel. E todos eles estão escutando o evangelho. Every one of them is getting Bibles. Todos eles estão recebendo Bíblias. And
many are getting saved and healed and delivered. E muitos estão sendo salvos, curados e libertos. We got a testimony from a team. Nós temos um testemunho que chegou agora de uma equipe. They sent this to me recently. Eles me enviaram isso recentemente. They were hiking for days into these villages. Eles estavam então caminhando por dias dentro desses And they vilarejos. carry a Jesus film projector with them. Eles estavam levando então um projetor do filme Jesus lá dentro desse vilarejo. They put up the projector on the outside of a house. Então eles apontaram um projetor para o lado de fora de uma casa. These are just bamboo and mud homes. Isso aqui são casas que são feitas de bambu e de lama. And they show the Jesus film. E daí eles mostraram então o filme Jesus. The entire village came. Então o vilarejo inteiro veio para assistir o filme. All 200 people. Os 200 daquele vilarejo inteiro, They've never seen a movie before. eles nunca tinham escutado esse filme antes. They all hear the gospel. Eles nunca, na verdade, tinham assistido um filme antes. Eles nunca ouviram falar do Evangelho. The family that was hosting the team Então a família que estava recebendo a was a equipe Hindu family, era uma família então hindu. just like everyone in the village. Então que nem todos os que estavam naquele vilarejo. And the man was actually the Hindu leader of the village. E aquele homem, na verdade, era o líder hindu do vilarejo. But he insisted on going with the team to every single house Então ele insistiu para ir junto com a equipe para cada casa naquele vilarejo, to make sure that they got a Bible. para que todos para se certificar que todos recebiam uma Bíblia. So over the next 2 days, they went to every home, Então nos próximos 2 dias eles foram por todas as casas, praying for the sick, orando pelos enfermos, loving on them, amando eles, giving them Bibles dando para eles in Bíblias their own language. em suas próprias línguas. Many of them are illiterate, A maioria deles eram analfabetos. so we give them little audio Bibles. Então nós dávamos para eles então Bíblias em áudio. They can hear the words of life in their Então own eles language. puderam então escutar em sua própria língua as palavras da vida. The team was supposed to leave the next day, A equipe era então para ir embora no dia seguinte. but it snowed so much that they got trapped in their house. Mas na verdade nevou tanto que eles ficaram presos dentro da casa. It was too dangerous to hike. Então era difícil, era perigoso demais para sair e andar por ali. So they spent the entire day with that Hindu leader and his family, Então eles ficaram presos dentro daquela casa daquele líder hindu e sua família o dia inteiro. sharing the love of Jesus. E eles ficaram lá compartilhando o amor de And Jesus. that night, all 12 of them gave their lives to Jesus. E aquela noite os 12 entregaram sua vida para Jesus. They pulled out one of these audio Bibles, Eles pegaram então uma dessas Bíblias áudio and that man who was the Hindu leader e aquele homem que era o líder hindu, stuck in those little headphones, ele pôs então aqueles fones, began to listen. ele começou a escutar Matthew, Mateus, Mark, Marcos, Luke, Lucas, John. João. He didn't sleep a minute the entire night, Ele não dormiu por 1 minuto a noite inteira, listening to the gospel só all escutando night o Evangelho a noite inteira. long. How many of you know salvation is authentic when you pull an all-nighter with the Bible? Quantos aqui sabem que a salvação, a experiência de salvação foi autêntica quando você passa a noite em clara lendo a palavra? He woke up the first morning a Hindu leader. Ele acordou aquela manhã um líder hindu, The next day he was a follower of Jesus. mas no dia seguinte ele era um discípulo de This Jesus. is happening all over this region. Isso está acontecendo ao redor daquela nação The inteira. testimonies are astounding. Os testemunhos são incríveis. Blind eyes are opening. Os cegos estão vendo. Deaf ears are opening. Os surdos estão tendo seus ouvidos abertos. People are walking that haven't walked for Pessoas years. estão andando, aleijados que não andam há anos. And best of all, the gospel is E o breaking melhor in. de tudo, o evangelho está sendo pregado. Can I tell you one more testimony? Posso te contar mais um testemunho? And this will kind of jump into my word for you tonight. Isso aqui vai ser a ponte para minha palavra, minha mensagem de hoje à noite. This is from a team that we had recently in India. Isso na verdade é de uma equipe que nós tivemos que foram para a Índia. These teams are just normal people. Essas equipes são feitas de pessoas normais. 19-year-olds, 20-year-olds, Garotos de 19 anos, 20 anos, little bit of training, um pouquinho de treinamento para eles a lot of love for Jesus. e muito amor por And Jesus. you got to know, none of them are superstar E você tem que Christians. entender que ninguém lá dessas equipes são cristãos super When estrelas. people get healed, Quando as pessoas são curadas, they're like shocked. eles estão chocados. They're like, are you sure? Então, você tem certeza que você foi curado? Test that again. Testa mais uma We're vez. just as surprised as anyone is. Porque nós estamos tão surpreendidos quanto vocês. There's normal people Porque eles são pessoas with normais, fears and insecurities com and all that medos, stuff, inseguranças e tudo isso. but a love that overcomes it all. Mas um amor que supera tudo isso. This team in India, they woke up one morning. Então essa equipe na Índia, eles acordaram uma manhã, They had a free day. eles tinham então um dia livre. So they prayed together and said, God, what should we do today? Então eles oraram juntos e perguntaram: Deus, o que é que nós temos que fazer
hoje. Lord reminded them of a man they had met earlier. E o Senhor os lembrou de um homem que eles tinham conhecido um dia Who antes, lived in the slums of New Delhi. que morava então nas favelas de Nova Delhi. And the man was severely demonically possessed. E esse homem era gravemente possuído por demônios. Like you read about in the Bible. Tipo aqueles casos que você lê na Bíblia. He wouldn't open his eyes. Ele não abriu os His olhos, jaw was clenched. a sua mandíbula estava He was travada, starving to death because he wouldn't eat. ele estava morrendo de fome porque ele não conseguia comer. He was unresponsive. Ele não respondia a And he nada, would not do anything. ele não fazia nada. And they had met him in his home. E eles conheceram ele na casa dele, So they felt they were to go back. então eles sentiram, a gente tem que voltar lá And just to show the love of Jesus to e this mostrar man. para eles o amor de Jesus para esse homem, With no idea of how to do that. sem menor ideia de como eles fariam isso. So they went into his home. Então eles foram para sua And they casa, just started to practically love him. então eles praticamente começaram só a amá-los. He was filthy, Ele estava sujo, covered in dirt. coberto de So they sujeira, just began to wash him. então eles começaram a lavar esse Began homem. to wash his face and his Começaram a hair. lavar o cabelo dele, a face They dele, washed his feet. lavaram os pés dele, Just trying to love him. simplesmente expressando amor. No response. Nenhuma resposta dele. Eyes clenched, jaw clenched. Os olhos fechados, mandíbula travada. They felt that the family needed to express their love for him. E- Maybe that would change something. Então eles pensaram, talvez a família tenha que expressar amor para esse homem, daí então ele vai ser It mudado. was very awkward. Então era uma situação muito esquisita. Finally, they kind of say some nice things. E finalmente a família conseguiu falar algumas coisas No positivas, change. mas nenhuma alteração. They're just desperate. E eles estão simplesmente They go, let's desesperados. try and get him out of the house. Então eles pensaram, vamos tentar tirar ele daqui. But he won't walk. Mas ele não anda. So they get people on both sides and they kind of drag him out of the Então house. eles pegaram, tentaram carregá-lo para fora da casa. They take him down to a tea shop. Então eles levaram então para uma loja onde vende chá. And they're trying to get him to drink some tea. Eles estão tentando fazer com que ele venha beber um pouco de chá, Indians love tea. porque os indianos amam chá. It's just dribbling down his chin E ele onto his chest. estava só babando pela camisa e pelo peito, ele não tomava nenhum chá. This is just rough and ugly, raw love. Então eles estão tentando amá-lo, mas não está dando muito certo. So they're just sitting there, kind of discouraged. Então eles estão sentados lá desencorajados. And an Indian man walks up to them E daí então um homem indiano chega para eles, because they're foreigners. porque eles são estrangeiros. And as he's talking to them, Então enquanto ele está conversando com they eles, notice that he has a cataract in his eye. eles perceberam que ele tinha uma catarata no olho dele, And he can't see out of one of his eyes. que ele não conseguia enxergar de um dos olhos. So they ask if they can pray for him. E daí então eles perguntaram para esse homem, a And gente they- pode orar por and they você? pray for him right there. Então eles oraram por ele lá na hora, Boom, his eye opens up. e na hora o olho dele abre. He's shocked. Ele está chocado, He doesn't know what just happened. ele nem sabe o que aconteceu com ele. Runs back to his table. E daí ele volta então para a mesa dele, Gets his buddies. ele pega então os amigos que estão naquela loja de Like, you gotta chá, have them pray for you. fala assim, pede para eles orarem por você. So they go over. Então eles vão lá para a mesa deles, They've all got some kind of pain going e on. todo mundo tem um tipo de dor que eles têm. Probably too much tea. Talvez é muito chá que eles estão tomando. So they get prayed for. Então eles recebem oração They também. get touched by God. Eles recebem um toque de Deus. They run out of the tea shop. Eles saem então daquele lugar de chá. Team's like, oh man, what happened? Eles estão pensando, o que aconteceu agora? Well, soon a whole crowd comes back. De repente aparece uma multidão voltando para They eles. all want prayer. E todo mundo quer oração. They're all sick. Todo mundo está doente. The crowd gets so large that it goes out the door. Então a multidão ficou tão grande que ela é uma fila para fora da porta. Into the road. Vai então, a fila sai para a And it rua starts a traffic jam. e começa então um trânsito na rua. So the police have to make a move. Então a polícia tem que ir lá mobilizar as pessoas. So they move to a big empty lot next to the tea shop. Então a polícia levou as pessoas para um lugar, era um terreno aberto do lado da loja de chá. And for the next 4 hours, they prayed for 500 people. E pelas próximas 4 horas eles oraram por 500 They pessoas. wouldn't stop coming. As pessoas não paravam de vir pedir oração. They got healed and ran home and got someone else. Então eles eram curados, corriam para casa, chamavam alguém para voltar. Halfway through the time, Então no meio da ministração, a man comes up to one of the young guys. um homem vai para um dos jovens que está lá He na says, equipe. you've got to come to the hospital and pray for my wife. Ele fala assim, você tem que ir lá para o hospital orar pela minha esposa. She's in the intensive care unit. Ela está lá na UTI. So this guy's 19 years old. Esse menino tem 19 anos de idade. Hops on the back of this guy's motorcycle. Então ele pula na garupa da moto desse cara. Total stranger. Um estranho, completamente um estranho. Heads off into New Delhi, E ele entra lá para dentro da Nova Delhi. which is like 20 million people. 20 milhões de pessoas moram nessa cidade. And they're on their way to the hospital. E eles vão para esse tal do hospital. Halfway there, the motorcycle runs out of gas. E no meio do caminho acaba a gasolina da moto. But this young guy's on fire now. Mas esse jovem, ele tá tão apaixonado por He's Jesus. like, no
no way. Ele fala assim, de jeito algum isso vai me parar. He lays hands on the motorcycle. Ele impõe as mãos sobre a moto, prays for it, ele orou pela moto, and it fills with gas. ela enche de gasolina. They drive the rest of the way to the hospital. Então eles dirigiram a moto até o restante do caminho ao hospital. Prays for the woman and she's healed on the spot. Eles oram para uma mulher, ela é curada bem lá na hora. He starts going bed to bed in the hospital. Ele vai de leito para leito orando naquele hospital. Just a normal young dude. Um jovem normal. So many people are getting healed. Tantas pessoas foram That curadas the doctors are coming to find him. que os médicos estão procurando ele agora. Saying, come to my area. Falando Pray assim, for ó, my patients. vem aqui pro meu departamento, pra minha área, ora pelos meus He pacientes. finally finishes, goes back to the team. Então ele finalmente termina de orar, ele volta para onde está a The equipe. crowds are finally dwindling, Então finalmente as multidões estão diminuindo and they're so tired, e eles estão tão cansados. overjoyed. Eles estão tão But felizes, they look at each other, mas eles estão olhando um para o outro and they say it all started with this one man. e eles falaram assim, tudo começou com esse um homem. And they're like, it's all ending with this one man. E eles falaram, vai terminar hoje com esse um homem. And now they're about to get wild. Então agora eles estão para se tornarem There's selvagens. no demon in all of New Delhi that's safe at this point. E nesse momento não existe um demônio que está seguro lá em Nova Delhi. So they take that man, they go back to his house, Então eles pegam aquele homem, levam ele de volta para casa and dele. they're like, this thing's coming out. Eles falam assim, vai sair esse negócio agora. And they're so full of faith now. E eles estão tão cheios de They fé just start worshiping, e eles começam só a adorar a Deus. just calling on the name of Só Jesus. chamando e invocando o nome They're de Jesus. so full of love E eles and estão faith. tão cheios de amor e de fé. And all of a sudden, E de repente, in a moment, na questão de um segundo, his eyes open, o olho dele abre. his jaw relaxes. A mandíbula dele relaxa. He eats for the first time in weeks, Ele come pela primeira vez em semanas. and he lays down, E ele falls asleep, deita e ele pega no sono, totally set free. completamente liberto. So amazing. Quando aumentar o retorno. I heard this testimony. Eu escutei esse I testemunho thought, my gosh, this is Jesus. e eu pensei, isso é Jesus. This is the love of Jesus. Isso é o amor de Jesus. To go to great lengths Para ir grandes distâncias for the one that everyone else said was impossible. para aquele que todo mundo disse que não é possível. This is our God. Esse é o nosso He Deus. loves the crowds. Ele ama as He multidões. loves that moment, Ele ama aquele momento, the hundreds. aquelas centenas. But Jesus loves the one. Mas Jesus também ama aquele um. And he loves the one that no one else loves. E ele ama aquele um que ninguém ama. He loves the one that everyone else has forgotten. Ele about. ama aquele um que todo mundo já esqueceu. This is our God. Esse é o nosso And Deus. Jesus models this love all throughout the E scriptures. Jesus é o modelo desse amor ao longo das He Escrituras. is the God who never gives up on the lost. Ele é aquele Deus que nunca desiste do perdido. That's why you and I are here E é tonight. por isso que eu e você estamos aqui He hoje à never noite. gave up on us. Porque Ele nunca desistiu de nós. He's never giving up. Ele nunca vai He desistir. chases and he chases Ele and he te chases. persegue, te persegue, te persegue. There is not 1 ounce of passivity in the heart Não of existe Jesus. grama de passividade no coração de There is Jesus. not 1 ounce of hesitancy Não in the heart existe of Jesus. grama de hesitação no coração de He Jesus. is fully active. Ele está completamente He's ativo. always going. Ele está sempre indo. He never stops. E ele nunca para. Going here, Indo aqui, healing them, curando setting ali, them free, libertando aqui, praying there, orando ali, walking on a little water, andando um pouco na água, raising the dead. levantando os mortos. He never stops Ele bringing nunca freedom. para de trazer liberdade. This is our God. Esse é o nosso Deus. He's activated in Ele love. ele é ativado quando Always tem amor. winning, Ele sempre está ganhando. always moving. Ele está sempre se movendo. Right now, Agora, while we sit here, enquanto nós estamos sentados aqui, thousands milhares are encountering him around estão the world. encontrando Jesus ao redor do mundo. They say that today, Eles estão falando que hoje, over 10,000 mais de 10 mil in China alone só na China will come to Jesus. vão vir a Jesus. Só In hoje, one day. em um dia, In Indonesia na right now, Indonésia, nesse exato They momento, say eles estão that dizendo every 10 seconds, que a cada 10 an segundos, Indonesian is turning to um Jesus. indonésio se entrega a Jesus. Right now, Agora, we're sitting here, enquanto nós estamos aqui and Jesus is winning. e Jesus está ganhando, We're sitting here, nós estamos He's sentados breaking into lives. e Ele está então curando vidas. Right now,
Neste exato momento, Muslims are having dreams of Jesus. muçulmanos estão tendo sonhos com Right now. Jesus. Neste momento, Breaking into dream life. ele está entrando na vida dos sonhos Breaking deles. in and healing. Ele está entrando e He curando. never stops. Ele nunca para. This is his love. Este é o amor de Let's look at Jesus. this real quick in the Eu quero que scriptures. você olhe isso comigo aqui nas Escrituras, Because I believe this is what it means to be a Christian. porque eu creio que é isso que significa você ser It's cristão. one of the things that we are called to, É isso que nós somos chamados para ser, is to be activated in love. para sermos ativados no amor, That we would have no passivity in us. para que nós nunca tenhamos passividade em That nós, we are a walking display of his love. que nós venhamos ser uma vitrine ambulante do That seu there would amor, be no hesitancy que in não us. haja que não haja apatia That dentro de everywhere nós, we go, que para onde nós his formos, generous love o seu amor is generoso spilling out of our lives. venha estar despejando de nossas For vidas the one in front para of us. aquela uma pessoa que está à nossa So many frente. are wrestling about these things. Tantas pessoas estão batalhando coisas, Big questions. questões grandes. Where am I called? Aonde que eu sou chamado para What is estar? my future? Qual é o meu futuro? Why can't we make it simple Por que você again? não consegue simplificar You know where you're novamente? called? Sabe para onde você é chamado? Where you are right now. Para onde você está agora. You know who you're called to reach? Sabe para quem você deve alcançar? The one in front of you A right pessoa now. que está na tua frente agora. Let's make it simple again. Vamos simplificar novamente. Let's not make an idol out of future destiny. Não vamos idolatrar o nosso destino. Love the one in front of you. Ame a pessoa que está na tua frente. Pray for the one in front of you. Ore pela pessoa na tua frente. Who's the family around you? Quem é a família que te cerca? Where are the lost right in front of Aonde you? estão os perdidos que te cercam? That's our God, generous in love. Esse é o nosso Deus que é generoso em Now, amor. This isn't even Bible, but I'm about to read to you. Agora, o que eu estou para ler para você, But somebody put all these headings in my Bible in the book of Mark. na verdade, isso aqui o que eu estou lendo para você não nem pertence à Bíblia, mas alguém pôs então esses subtítulos na minha Bíblia. I'm sorry, this isn't even scripture, right? Na verdade, isso aqui não é nem as Escrituras, But do your Bibles have those? mas a tua Bíblia tem esses subtítulos. Little headings? São como se fossem os títulos dos capítulos. They help you find the story you're looking for? Eles ajudam você a encontrar a história que você está procurando. You guys know what I'm talking about? Você sabe do que eu estou falando? Yeah? Sim. Okay. Listen to this. Look at the headings on the book of Mark. Então, eu quero que você escute isso. Eu quero que você preste atenção aos subtítulos do livro de My Marcos. goal tonight Meu objetivo hoje à noite is that we would see Jesus in a new light. é que nós venhamos ver Jesus com uma outra perspectiva. And then from this revelation of E Jesus, dessa nova revelação de Jesus, we would step into an activated love que nós venhamos então dar um passo para dentro de um amor que é ativo, that is so irresistible que é tão irresistível, that we would be stunned que nós venhamos estar então chocados. because there's a great harvest coming to Porque Brazil. existe uma grande colheita vindo ao Brasil. There is a great harvest coming to this nation. Existe uma grande colheita que está para acontecer nessa nação. And the harvest is going to come E a colheita está para vir because the lost encounter love. porque os perdidos encontram amor. Because the lost encounter the gospel. Porque os perdidos encontram o evangelho. Because believers got so free of fear, Porque os crentes foram tão libertos do medo, so free of passivity, eles foram tão libertos da so passividade, free of hesitancy, eles foram tão libertos da apatia, that we became walking extravagant love. que eles se tornaram então um amor ambulante e extravagante. Look at Jesus here. Olha só o que Jesus diz. Now I want to emphasize the verb in each sentence. Agora, na verdade, eu quero enfatizar o verbo de cada uma dessas And you'll sentenças. see that Jesus never stops doing things. E você vai começar a perceber que Jesus nunca para de fazer I'm just algo. going to roll through these. Então eu vou simplesmente falar isso. Jesus announces the good news. Jesus anuncia as boas novas. So he announces. Ele anuncia. He calls his first disciples. Jesus chama, convoca seus discípulos. He drives out impure spirits. Jesus expulsa um espírito imundo. Jesus heals many. Jesus cura muitos. Jesus prays in a solitary place. Jesus ora no seu lugar secreto. Jesus heals a man with leprosy. Jesus cura um homem com lepra. Jesus forgives, Jesus perdoa and Jesus heals e Jesus também a cura paralyzed um man. homem paralítico. Jesus calls Levi. Jesus então chama Levi. Jesus eats with sinners. Jesus come com os pecadores. Praise God, Jesus eats. Glória a Deus que Jesus come. We can all agree with that one. Todo mundo pode dar glória a Deus? That fits in everyone's theology. Isso aí encaixa na tua teologia. Jesus heals on the Sabbath. Jesus cura no sábado. Jesus appoints the 12. Jesus aponta os 12. Jesus calms the storm. Jesus acalma a tempestade. Jesus restores a demon-possessed man. Jesus restaura um endemoniado. Jesus raises a dead girl. Jesus ressuscita uma menina And morta. Jesus heals a sick woman. E Jesus cura uma mulher doente. Jesus sends out the 12.
Jesus envia os 12. Jesus feeds 5,000. Jesus alimenta 5.000. Jesus walks on water. Jesus anda sobre as águas. Jesus honors a woman's faith. Jesus honra a fé da mulher. Jesus heals a deaf and mute man. Jesus cura o surdo e o mudo. Now Jesus feeds 4,000. Agora Jesus alimenta 4.000. Jesus heals a blind man. Jesus cura um homem cego. Jesus heals a boy. Jesus cura um menino. He just never stops. Ele nunca para. That's 9 chapters. Isso aí foram só 9 capítulos. And it goes on and on and on. E ele vai e ele segue e segue. Jesus never stops doing things. Jesus nunca para de fazer coisas. We find at the end of the book of Mark. E daí lá no final do livro de The Marcos, last action recorded. lá na última ação que é registrada, Jesus rises from the dead. Jesus ressuscita dos mortos. This is our Jesus. Esse é o nosso He's Jesus. absolutely magnificent. Ele é totalmente magnífico. He's stunning. Ele é chocante. He's beautiful. Ele é lindo. He never stops. Ele nunca para. He never ever stops Ele nunca, loving. nunca para de nos amar. He never runs out of love. Ele nunca se esgota He de never amor. grows weary in love. Ele nunca fica fraco no He's amor. never seen a hard heart he couldn't love. Ele nunca viu um coração tão duro que ele não conseguisse Never seen a amar. past he couldn't forgive. Ele nunca viu um passado que ele não conseguia perdoar. Never saw a life he couldn't redeem. Ele nunca viu uma vida que ele não conseguia Never redimir. saw demonic powers he couldn't set Ele someone nunca free viu from. um poder demoníaco que não poderia ser expulso. This is our Jesus. Esse é o nosso This is Jesus. who lives inside Esse of é us. aquele que vive dentro de This você. is the one we exalt. É aquele que nós exaltamos. This is the one we live like. É esse aquele que nós seguimos. And how many know Jesus always had a solution? E quantos aqui sabem que Jesus sempre teve uma solução? He not only had compassion, Ele não só tinha compaixão, but he also had a solution. mas ele também tinha solução. See, so many today Sabe que muitas pessoas are hoje, content eles estão simplesmente to contentes just have compassion. em ter compaixão. But compassion doesn't change someone's Agora, a circumstances. compaixão não muda a circunstância de alguém. It begins with compassion. Começa assim com compaixão, It begins in love. sim, começa com amor, But Jesus brought solution. mas Jesus trazia solução. He healed. Ele curava, He set free. ele libertava, He saved. ele salvava, He redeemed. ele redimia. And his love brought solution. E o seu amor trazia a solução. Dream with me Sonhe comigo, about Brazilians all over this nation. com brasileiros ao redor dessa nação, So aware of the Jesus we worship. tão conscientes desse Jesus que nós adoramos, So in love with the man full of extravagant love. tão apaixonados com este homem com amor extravagante, That everywhere we go, que todo lugar que nós formos, compassion spills a out of us. compaixão despeja de dentro de And nós solutions are brought. e a solução é trazida à tona. Christians are solution bringers. Os cristãos devem ser os trazedores de solução, But not like solving a math problem. mas não como tentando solucionar uma equação de From a matemática, love that comes from our innermost mas sim being. do amor que vem do nosso It interior. says streams of living water Fala que will são flow from rios us. de águas vivas fluiriam de dentro de nós. There are solutions for Brazil. Existem soluções para o Brasil. There are solutions for the slums. Existem soluções para a There favela. are solutions for poverty. Existe solução para a There pobreza. are solutions for sickness. Existe solução para a doença. There are solutions for what we have called Existe impossible. solução para aquilo que nós chamamos impossível. And they begin in love. E começa tudo no amor. They take on the power of the Holy Ele toma o Spirit. poder, o tamanho do Espírito Santo, And they o bring poder do Espírito solutions Santo, everywhere they e go. traz então solução para todo lugar que vai. I love this relationship between Dunamis and this church. Eu amo o relacionamento que o Dunamis tem com essa igreja. And I love this farm. E eu amo essa fazenda. I haven't even been there Eu yet, ainda nem fui nessa but fazenda, I'm going tomorrow. mas eu vou amanhã para a fazenda do Dunamis. And I believe E eu creio that farm que aquela fazenda is going to bring solutions vai trazer soluções all over this nation. ao redor dessa nação. Science solutions, São soluções científicas, education são solutions, soluções educacionais, government são solutions, soluções governamentais, solutions for the church. são soluções para a igreja. And I believe that out of that, E eu creio que de lá, in this community, dessa comunidade, you're going to launch like fiery arrows to the nations of vocês the vão earth. lançar então como se fossem flechas flamejantes And you're para as going nações to da terra, arrive in the nations. e vocês vão chegar nessas And nações you're going to ooze out the love of e vocês vão Jesus. despejar esse amor de Jesus. Solutions, Soluções, love, amor, solutions, soluções, love, amor, power. poder.
And I believe it's your calling. E eu creio que esse é o teu I believe chamado. it's your destiny. Eu creio que esse é o teu destino. I tell you, it's frustrating to be limited to just feel bad about something. Eu falo para você que é frustrante você se sentir limitado a algo. You weren't created to look at a problem and go, dang, that's a problem. Você não foi criado para olhar para um problema e falar assim, nossa, esse é um problema. We weren't created to look at brokenness. Você não foi criado para olhar o And fracasso go, wow, that's broken. e falar, nossa, isso aí está fracassado. You were created Você foi criado filled with extravagant love cheio do amor extravagante to reach out your hand. para alcançar, estender a sua mão, Take the hand of brokenness tomar então a mão daquele que está quebrado and lead it into liberty. e levá-lo então à liberdade, From compassion de compaixão into solution. para soluções. This is Jesus. Esse é Jesus. Now there's actual scripture. Agora vamos para a escritura de Let's verdade. read one in Mark. Vamos ler um aqui em I'll Marcos. paraphrase this for time. Eu vou parafrasear isso por questão do tempo. Mark chapter 4 Mas lá em Marcos capítulo 4 and into chapter 5. e entrando lá para o capítulo 5, It's an amazing story é uma história incrível. of Jesus walking this out. Jesus vivendo isso. At the beginning of the story, No começo dessa história, it says the evening had come. fala que ele chegou então ao anoitecer. Jesus says, let's go over to the other side. Jesus diz para os seus discípulos, vão para o outro lado. Leaving the crowd behind, E deixando a multidão, they went into the boat. eles levaram o barco. And a furious squall came up. E levantou-se um forte vendaval. The waves are breaking over the boat. As ondas estão se lançando sobre o barco. But Jesus Mas Jesus was in the stern, estava na popa, sleeping on a cushion. dormindo sobre um travesseiro. I like that Jesus had a cushion. Eu gosto do Jesus sobre o travesseiro, He's God. porque ele é Deus. He's like, it's going to be a rough ride. Ele fala assim, vai ser difícil a caminhada. I need a cushion. Eu preciso de um travesseiro. I may not have a home. Talvez eu não tenha uma casa, I may not have a place to lay my head. talvez eu não tenha um lugar para descansar a cabeça, But tonight, Jesus is bringing a cushion. mas hoje à noite ele vem com um travesseiro. You better believe all the disciples wish they had a cushion. É melhor você acreditar que todo mundo lá queria ter um travesseiro. So Jesus is sleeping in the storm. Então Jesus está dormindo na tempestade. The disciples wake him up. Então os discípulos o acordam. They go, don't you care about us? Mestre, tu não te importas conosco? He rebukes the wind, Ele se levanta, ele repreende o vento says to his disciples, e diz para os seus discípulos, why are you so afraid? por que vocês têm tanto medo? Terrified, it says. They're Eles falam que eles terrified. ficaram apavorados. And they make it to the other side. E daí eles chegam do outro lado. Now you got to know, Agora você tem que entender isso. storms don't appear in 5 minutes. As tempestades não aparecem em 5 minutos. When they're sitting on the bank, Quando eles estão sentados lá na and praia, Jesus is like, I got an idea. e Jesus fala assim, eu tenho uma ideia. Let's cross it. Vamos atravessar esse... Disciples are like, Os discípulos estão falando, meu What Deus, the heck? o que é isso? you see those clouds? Vocês estão vendo aquelas You nuvens? feel that wind? Você está sentindo o vento? Right now? Agora você quer atravessar? Jesus is like, I got a cushion. E Jesus fala assim, eu estou com um travesseiro. Right now. Vamos agora. Hops in the boat. Ele pula dentro do barco So the disciples are already thinking, this guy's crazy. e os discípulos estão pensando, esse cara é maluco. Who crosses a lake in a massive storm? Quem vai atravessar esse lago nessa tempestade toda? That thing didn't appear out of nowhere. It was already coming. Aquela tempestade não apareceu do nada, ela So já what- estava lá se preparando a acontecer. These guys grew up on boats. Esses caras cresceram no mar, na água, And they're afraid of dying. e eles estão com medo de morrer. So if the guys who grew up on boats are afraid of dying, Então, se os caras que cresceram andando de barco estão com It's a- medo de morrer, it's a massive storm. então é uma tempestade gigante. Jesus, Jesus, what's he o thinking? que você está pensando? That's not it though. Mas isso aqui não é They tudo. finally make it to the other side. Eles finalmente chegam do outro lado. And where do they land? E aonde eles chegam? In a graveyard. Num sepulcro. You'd question the leadership of Jesus. Agora você questiona a liderança de Jesus. They land in a graveyard. Eles chegam num sepulcro. It says a man runs out to them from the tombs. E fala assim que saiu então um homem que vivia nos sepulcros. He lived there. Ele vivia nos No sepulcros. one could bind him. Ninguém conseguia prendê-lo. He'd often been chained hand and foot. Muitas vezes tinha sido acorrentado pés e mãos. But he tore the chains Mas apart. ele arrebentava as correntes Broke the irons on his e feet. quebrava os ferros de seus No pés. one could subdue him. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Night and day. Noite e dia, He ran in the tombs and he ele would andava cry gritando and he would cut e himself. cortando-se com pedras. When he saw Jesus from a distance, Quando ele viu Jesus lá de he longe, ran and fell on his knees in front of him. ele correu e prostrou-se diante de Jesus. All right, what do you think if you're a disciple Agora, right o now? que você está pensando se você é um discípulo de Jesus? You're like, finally we made it through the storm. Eles pensam, finalmente a gente conseguiu sobreviver à tempestade. And Jesus brought us to a graveyard. E agora Jesus nos traz para um cemitério. I'd love some breakfast, but we're at a
graveyard. gostaria de ter um café da manhã agora, mas a gente está no cemitério. And then the hardest man E daí o homem mais difícil in the entire New Testament em todo o Novo Testamento, is their welcoming party. ele está lá para dar as boas-vindas para os discípulos. He literally been chained to the graveyard. Ele tinha literalmente sido acorrentado para o cemitério. What are you thinking if you're a disciple right now? O que você pensaria se você fosse um discípulo de Jesus? It gets worse. Fica pior. Jesus wants to talk to him. Jesus quer conversar com esse homem. And the guy runs up shouting, "What do you want to do with me, Jesus?" E daí o homem sai gritando: "O que queres comigo, He Jesus?" says, "In God's name, don't torture me." Ele fala assim: "Rogo-te por Deus, por favor, não me atormente." For Jesus had said, "Come out of this man, you impure spirit." Porque Jesus tinha dito: "Saia deste homem, ó espírito imundo." And then Jesus asked him, E daí Jesus pergunta para ele: "What is your name?" "Qual é o teu nome?" Disciples. Discípulos. Wait, you just want to hang out with him, "Oh, Jesus? o que é, Jesus? Você quer sair com o cara? Should we serve him some tea? O que é? Você quer oferecer café para ele? A little small talk? Quer conversar um pouquinho com ele?" He's cutting himself, O cara está se Jesus. cortando, Jesus. He breaks chains. Ele quebra correntes. He's demonically Ele é possessed. um demoniado. Jesus like, "What's your name?" E Jesus pergunta: "E o teu Hey, nome?" buddy. "Ei, amiguinho." But the answer, E daí a resposta: he goes, "My name is Legion, "Meu nome é Legião, for we are many." porque nós somos muitos." Worst answer you could ever hear in your entire life. É a pior resposta que você poderia escutar na tua vida inteira. He's like, "I don't have a name. Eu não tenho nome. I am an entire army. Eu sou um exército inteiro. Call me army of demons." Me chame exército dos There's demônios. so many of us in here. Temos tantos demônios aqui dentro. What do you do if you're a disciple O right que é now? que você faria se você fosse um discípulo de Jesus? Unbelievable. Isso é inacreditável. Jesus is like, "Nice to meet you." I don't know Jesus what he fala: said. "Prazer te conhecer." I don't know. Eu não sei o que ele falou. But there's a large herd of pigs feeding. Mas existe uma grande manada de porcos que estavam pastando. Weird conversation. Tá tendo então uma conversa muito esquisita. Jesus, send us into the pigs. E daí: "Jesus, por favor, nos manda para os He porcos." gave him permission. Ele deu permissão. They went into the pigs. Eles entram nos porcos. And a herd of about 2,000 E a manada de cerca de 2.000 porcos rushed into the lake and were drowned. atirou-se no precipício abaixo That's a lot of pigs. e se afogou. É muito porco. That's a lot of demons. É bastante demônio. Holy smokes. No, guys, this is real. Isso aqui é de verdade, gente. It's a real story. É uma história verídica. Like a veggie tale. Isso aqui não é um desenho animado. Be a frightening veggie tale. Isso aqui seria um desenho animado do terror. Wouldn't let my kids watch it. Eu não deixaria meus filhos assistir isso aqui. 2,000 pigs drowned. 2.000 porcos se afogando. Now the community comes. Agora a comunidade inteira chega neles. And what do they see? O que eles enxergam? The man is sitting there O homem está sentado. in his right mind, Ele está com a sua mente sã. clothed, Ele está vestido. and they're terrified. E eles estão aterrorizados. They're like, "That's the guy. Esse é o cara. We chained him to the A graveyard. gente acorrentou ele lá no cemitério. And those are our pigs. E aqui lá eram os nossos porcos. And they're all dead. E agora estão todos mortos. And they're terrified. E eles estão aterrorizados. And they're like, "Jesus, get out of here." E eles estão: "Jesus, sai daqui." This is wild, right? Isso aqui é louco, né? So what happens? Então o que acontece? The guy's like, he goes, "I want to go with you, E Jesus." daí o cara fala: "Eu quero ir com você, Jesus." Now, if there's ever a guy in the Bible that could have used a little discipleship, I think it's this guy. Agora, se existe uma pessoa que precisava de discipulado na Bíblia, eu acho que era esse homem. Talk about sozo. Fala de cura e libertação para esse cara. Could have used a few prayer times. Você não don't you acha think? que ele poderia ter algumas sessões de cura e libertação? Jesus is like, "Nah." Jesus fala: "Não, você não. Head into the village, tell him what I Volta did. lá para a cidade e começa a evangelizar." Revival breaks out. from the Avivamento testimony. começa a acontecer But por causa do testemunho. here's what's wild. Mas olha aqui o que acontece. Verse 21. No versículo 21. When Jesus had again crossed over by boat to the other side. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado. Wait a second. Calma aí. Jesus, greatest strategist who has ever lived. O maior estrategista que já viveu. The wisest man to O ever homem live. mais sábio que já viveu. He was the exact representation of the Father. Ele era on a earth. representação exata do Pai na He terra. was the mind of the Father. Ele on era a mente do Pai na earth. He terra. had 3.5 years Ele tinha 3 anos e meio de to ministério change the entire earth, para mudar totalmente esse to planeta, set something in motion para pôr algo em ação, that would lead to us sitting in this room que tonight. então consequência disso seria nós sentados aqui nesse That would lugar. be such a massive movement Seria um movimento tão massivo that today it's the largest movement on the que earth. hoje é o maior movimento na face da How terra. many of you know that every day counted? Quantos aqui sabem que todos os dias aqui contados, 3.5 years. 3 anos e meio, The greatest strategist. o maior estrategista, Every day was measured.
todo dia foi medido. Every day was important. Todo dia ele fez algo He importante. couldn't waste a day. Ele não podia desperdiçar He só needed dia. to change the whole Ele earth. tinha que mudar o mundo inteiro. And he decides E ele decide that the great usage of a day que a melhor maneira de ele usar desses dias que ele tem nessa terra would be to cross a lake in a storm, é atravessar um lago numa tempestade to reach the hardest heart in the entire New para Testament, alcançar o coração mais duro de ser alcançado no Novo Testamento. freak out all the other villagers, Assustar todos os outros habitantes do vilarejo, get back in the boat entrar de novo naquele the barco same day, no mesmo dia and cross back over. e voltar atravessando o barco com o barco pro outro lado. And how many of you know E quantos de vocês that he sabem laid in bed that night que ele deitou na sua cama naquela and thought noite to himself, e pensou com ele mesmo: this was one of my greatest days on earth. isso aqui foi um dos meus melhores dias nessa terra. He was worth it. Aquele homem valeu a pena. He was worth it. Aquele homem The valeu a pena. greatest strategist O who ever maior lived estrategista que já viveu crossed a lake atravessou um barco, in a raging storm atravessou uma tempestade to reach one person. para alcançar uma pessoa. This is our Jesus. Esse é o nosso Jesus. No impossibility. Não existe Nothing possibilidades. can stop him. Nada pode pará-lo. I'm going to end with this E tonight. deixa eu terminar com algo aqui hoje That à I noite. became so challenged by this over the last number of years. Eu fui tão desafiado por isso nos últimos anos. And I want to say this before the Lord. It's important. E eu quero dizer isso perante o Senhor, porque eu creio que isso é importante. Everything I'm sharing tonight is inspired by my wife's life. Tudo que eu estou compartilhando hoje é inspirado pela vida da minha I esposa. have never known anyone to Eu- love so radically as my wife. Eu nunca conheci alguém que ama de uma maneira tão radical como a minha esposa ama. I have learned more about selfless love from my wife than any person on the earth. Eu tenho aprendido sobre um amor que não é egoísta com a minha esposa mais do que qualquer outra pessoa nessa terra. Became so challenged Eu fui tão desafiado to think how Jesus related to the lost world. em pensar como que Jesus se relacionava aos perdidos. Because if you're like me, Porque se você for que nem eu, we get mad at sinners for sinning. a gente fica bravo com os pecadores por estarem pecando, Come on. não é? You read the headlines, Você começa a ler as manchetes, you're like, those guys. esses caras, What are they going to do o next? que eles vão fazer agora? Those guys. Esses caras, Cannot believe they did não that. acredito que os caras fizeram How isso. can you expect Como que você pode esperar? the world to live like a man they've never met? Como que você pode esperar que o mundo viva como um homem que eles nunca conheceram? How can a lost person Como que um homem perdido? live like they're found? Como que ele pode viver, uma pessoa perdida pode viver como se fosse encontrado? How could an orphan Como que um órfão live like they're a son? pode viver se não é viver como um filho? And I realized that I had this mentality where it was the church against the world. E eu comecei a perceber que eu tinha uma mentalidade que era como a igreja contra o mundo. It was the saved against the lost. Era o salvo contra o perdido. We were just trying to overcome, Nós estávamos simplesmente tentando superá-lo, to keep from sinning ourselves. de tentar nos proteger de pecar. But I found myself frustrated E aquilo que me aconteceu foi eu me encontrei that frustrado, the lost lived like they were lost. que eu fiquei frustrado que os perdidos viviam como perdidos. Couldn't believe in my own nation Eu conseguia acreditar que na minha some própria nação of the laws being passed. as leis que estavam sendo passadas. Couldn't believe some of the things like the abortion rate, Eu não conseguia acreditar no índice de aborto, the redefining of marriage. a redefinição do que é o casamento. So many things Tantas coisas that are wrong. que são erradas. But how can a lost person Mas como que um perdido live like a man they've never met? consegue viver como um homem que eles nunca conheceram? The more I looked at history, Quanto mais eu olhava para a I história, realized all my heroes had lived differently. eu comecei a perceber que todos os meus heróis na fé viveram John diferente. Wesley. John Wesley, Looked at England in its darkest hour. ele olhava para a Inglaterra no seu momento mais He said, escuro. England, I don't judge you. E ele falava assim: Inglaterra, eu não te julgo. He said, take my hand and I'll help you. Ele falava assim: toma minha mão e eu vou te ajudar. And he led 90,000 people to Jesus E ele- himself. E ele mesmo, sozinho, levou 90 mil pessoas para He Jesus. took the hand of brokenness Ele pegou a mão daquele que estava quebrantado, without becoming brokenness sem se tornar um quebrantado, and brought great redemption. e trouxe então a redenção. That's what Jesus does. É isso que Jesus faz. I thought of a man like William Booth. Eu comecei a pensar num homem como William Booth. He looked at the landscape of his time Ele olhava para o mundo da sua época and it was horrible. e era horrível. He said, oh, wait a second. Ele falou assim: espera um pouco, I have love for you eu tenho amor para você and I have a solution. e eu tenho solução. And when he died, E quando ele morreu, they wrote a book about his life. eles escreveram um livro sobre a That vida said, dele. England
E eles falaram a Inglaterra, before and after William Booth, a Inglaterra antes e depois de William Booth, because he changed the whole nation, porque ele mudou uma nação, because he grabbed the hand of a broken world, porque ele pegou as mãos de um mundo fracassado and without becoming broken, e sem ele se tornar he fracassado, brought them into redemption. ele os trouxe à redenção. I thought my whole mentality needs to change, Eu comecei a pensar, minha mentalidade inteira to love deve mudar, extravagantly like Jesus, porque eu preciso amar extravagantemente como Jesus, to look with compassion, de olhar com compaixão and then bring solutions. e depois então trazer soluções. And then my wife, E daí minha esposa, we have 4 kids, nós temos 4 filhos and each one of my kids e cada um dos meus filhos, has enough energy to power an entire city. eles têm energia suficiente para alimentar uma cidade inteira. I'd give anything for a normal child. Eu daria qualquer coisa para ter um filho normal. I don't have one. Eu não tenho nenhum filho normal. We define strong-willed children. A gente define o que significa uma criança teimosa. They're wild. Eles são selvagens. They hate sleeping. Eles não gostam de dormir. They hate holding still. Eles não conseguem ficar quietos. They hate sitting down. Eles não conseguem ficar sentados. And they're so cute. E eles são tão bonitinhos. I always just wanted to hold them. E toda hora eu quero ficar abraçando neles. Not a chance. Mas não tem como. Elbows, É cotovelado em mim. eye gouge, Eles querem botar o dedo no meu olho. É joelhada. big smiles. E sorrisos grandes. No time to be held. Mas eles não querem ser segurados. I look at other parents. Eu olho para os outros pais. Their kids like fall asleep on their shoulder. Então os filhos deles caem assim, pegam no sono no colo. I hate them. Eu odeio isso. I hate them. Eu odeio isso. I'd give anything Eu daria qualquer coisa for my children to just fall asleep on me. para que os meus filhos pegassem no sono no meu colo. No, we pretty much need to like put them in an enclosure to sleep. Praticamente a gente tem que prendê-los para eles dormirem. My youngest son, Meu filho mais novo. we thought, we have 3 already. A gente pensou, a gente já tem We 3. thought maybe the 4th. Quem sabe o quarto? Maybe they'll be normal. Quem sabe o quarto será normal? Calm. Mais calmo. And then we made a mistake. E daí a gente fez um erro. We named him Valor, A gente chamou ele deu o nome para ele de Valor. which would be likened unto like courage, É o sinônimo de coragem bravery. ou de bravura. We should have named him like A peace gente devia ter dado nome para ele de paz or shalom, ou shalom. calm. Calma. He's wilder than all of them Ele put é o together. mais elétrico de todos eles juntos. He's like half dinosaur Ele é metade dinossauro and half human. e metade humano. He literally usually just makes caveman sounds. E, na maioria das vezes ele tá fazendo barulhos de homens I'm primatas. like, hey buddy. Eu falei, e aí, garoto? He's like, Ele, "Ah!" like, come on, Eu falei, cara. right? Then one day, E daí um dia, 2 years ago, 2 anos atrás, a friend comes to our home. um amigo vem para nossa She casa. was an adoption agent. Uma amiga vem para nossa casa. Ela era uma agente de adoção. And she came to tell us just about some of what it was like to be a foster parent in Hawaii. E ela estava falando para nós o que significava ser então um pai adotivo no Havaí. We thought maybe 10 years down the road, A gente pensou, quem sabe daqui 10 anos, when our kids chill out a little bit, quando os nossos filhos se acalmarem um maybe pouco when they leave mais, the home, quem sabe quando os nossos filhos crescerem e saírem de casa, we do something like foster parent. talvez a gente faça uma coisa como receber as crianças que não têm pais para dentro de Well, casa. she's with us that night. Então naquela noite ela tá lá com a She gente. says, you know what, I just came from a mother's home. E ela falou assim, sabe, eu acabei de sair então de um lar de mães. 18-year-old single mom. São de garotas, de mulheres, meninas que são mães solteiras. She has a little 2-year-old daughter. E existe então uma garota de 18 anos de idade, ela é mãe solteira com uma filha And de 2 anos de The idade. mom is getting kicked out of her home. She's going to be homeless. Ela falou assim, essa mãe ela vai ser despejada de onde ela mora, ela não vai ter lugar para morar. She called our friend because she thought she was like a women's shelter. E ela ligou para essa nossa amiga porque ela pensou que ela fosse um abrigo. But she's not. She has nowhere for her to E live. na verdade ela não é um abrigo, ela não tem onde pôr essa mulher. So she's just mentioning this to us. Então ela só mencionando isso para nós. She's like, so I need to find a family that'll just take this 2-year-old in for a month. E ela falou assim, eu tenho que achar uma família que vai receber essa 2 months, menina, maybe. essa menina de 2 anos de idade por talvez 1 mês 2 ou 2 months, meses. 2 months at the most. No máximo 2 meses While para the ficar mom com essa gets her menina. feet on the ground. Enquanto essa mãe vai trabalhar e conseguir então se reerguer. I'm like, that's a great story. Eu falei, nossa, que história We'll legal. pray about that someone would do that. Vamos orar para alguém fazer isso. And I take my son to soccer E practice. daí eu levei então o meu filho pro treino de futebol. Phone rings. Então o telefone toca I already knew what it was going to e be. eu já sabia o que ia acontecer. My wife. É a minha esposa. She doesn't even say hi. Ela não precisa nem falar oi. She's not like, hi, honey. Ela não fala assim, oi amor, Hey, babe. ei baby. She just goes, Ela só fala assim. so we're going to take the kid? Então a gente vai tomar a menina? I was like, of course. We're gonna take. Claro, a gente vai. So
that we haven't even met the kid. Então a gente nem sabe quem é essa menina. So that night, Então aquela noite, little 2-year-old and the mom, they come to our house and we meet them. aquela mãe de 18 anos de idade com a filha de 2 anos de idade vem para nossa casa. Never met them before in our lives. Eu nunca os tinha visto antes na minha vida. And the next morning we picked up the little girl and she E came daí, to live with us. na manhã seguinte, a gente passou lá e pegou a menininha de 2 anos de idade para vir morar conosco. She's so cute. Ela é tão bonita. My kids are just like, she's like the little princess in the house. Então, para os meus filhos, ela é a princesa da At casa. that time, she's the same age as my youngest dinosaur. E naquela época, ela tinha a mesma idade do meu dinossauro mais novo. They're a month apart. Eles, na verdade, são 1 mês de idade, And so de diferença. we're just amazed. I mean, Então, a gente está maravilhado. it's just awesome. Isso é demais. This little girl. Essa menininha. We realized a couple days in, we didn't even know her last name. E daí, de repente, depois de 2 dias, a gente pensou que a gente nem sabe o sobrenome dela. We didn't know anything. Eu não sabia nada dela. Well, a week goes by and we don't hear from the mom. E depois de 1 semana, a gente não escuta falar mais daquela mãe. And every once in a while, we get a little text message. E de vez em quando, ela manda uma mensagem de texto. 2 weeks goes by and she's not Passou, even asked passou 2 semanas e a mãe ainda nem how her perguntou. daughter's doing. Nem perguntou como que tá minha filha. Hasn't even asked to see her one time. Nem pediu para ver a filha dela. Finally, my wife kind of arranges a visit and has to go find her and lets her has some time with her daughter. Então, finalmente, a minha esposa tem que achar essa mulher, a mãe, e levar a filha para a filha passar um pouco de tempo com a mãe dela. Well, it's like this for months. Isso é a nossa rotina por meses. Begin to think we're not sure that this mom has any intention of taking her E a daughter. gente começou então a chegar à conclusão, acho que essa mãe não tem intenção nenhuma de retomar a sua And then we filha. find out one day E daí nós descobrimos on dia, Facebook pelo Facebook, that her mom left and moved to another state que a mãe dessa menina pegou as coisas, foi embora e se mudou para um outro estado. without even telling us, Sem nos falar, without even saying goodbye to her sem daughter. falar tchau para sua filha. The day this little girl moved in, E aquele dia que aquela menininha entrou para nossa she casa, started calling my wife mommy. ela começou a chamar minha esposa de mãe. And she'd never had a dad. Ela nunca tinha tido um pai. So she didn't even have a word in her vocabulary Então for ela, não dad. tinha, ela nunca teve uma palavra no vocabulário dela She didn't know what a dad was. para pai. Ela não sabia o que era pai. I thought to myself, E eu pensei para mim mesmo. I get to be the first picture of a father that this girl has ever had. Eu pensei, eu posso ter o privilégio de ser a primeira figura paterna dessa garota, que ela, o entendimento de pai que ela vai ter. But little did I know Muito pouco eu sabia that I'd get to be her father for the rest of her life. que de repente eu seria o pai dela pro resto da vida dela. And a year after she came to live with us, E 1 ano depois que ela veio morar conosco, she was fully adopted by ela us. foi completamente adotada por And nós. she has my last name now. Agora ela tem o meu sobrenome. And she's one of my daughters E now. agora ela é uma das minhas And I filhas. will walk her down an aisle someday. E um dia eu vou andar com ela para entregá-la no altar. And I'm telling you, this little girl has changed our lives. Eu te falo que essa garotinha mudou a nossa vida. My wife, A minha esposa, she knew all along. ela sempre soube. So I have twins now, Então agora eu tenho gêmeos. twin 4-year-olds. Eu tenho gêmeos de 4 anos de idade. And they're kicking our butts. E eles estão kicking our butts. But for us, Mas para nós it wasn't enough não foi to suficiente. just keep talking about the brokenness of Só America. ficar falando sobre o fracasso da América. There came a point Chegou um momento where we needed to grab the hand of broken America que nós tínhamos que dar as mãos para a América fracassada and bring it into our home e trazê-la para dentro da nossa casa and to bring healing and redemption. e trazer cura e redenção. The day that this little girl was adopted, O dia que essa garotinha foi adotada, her old birth certificate was forever destroyed. aquele certificado de nascimento dela, o antigo, foi completamente destruído. Doesn't exist anymore. Não existe mais. And on her new birth certificate, E no seu certificado de nascimento novo, she was born in a hospital in Minnesota that I've never been to. ela nasceu num hospital em Minnesota que eu nunca fui. But on her new birth certificate, Mas no seu certificado de nascimento, I am her birth father eu sou o pai dela and my wife is her birth mother. e a minha esposa é a mãe de nascença And dela. it is her only birth certificate. E é o único certificado de nascimento dela. And legally, E legalmente, she is as much our daughter as our other children. ela é tanto nossa filha quanto os nossos outros 4. And something changed in our hearts E algo mudou nos nossos corações, where we began to believe onde nós começamos a crer. nothing's impossible Nada é impossível when love quando amor meets a solution. encontra solução. Nothing's impossible Nada é impossível when the church begins to reach out its hand quando a igreja começa a estender sua mão and go, São Paulo, e fala: São we're Paulo, not going to curse you. nós não vamos te amaldiçoar, We're going to redeem you. nós vamos te redimir. Come on. It's not us against sinners. Não somos nós contra os pecadores. It's children who have found their father, São pais que encontraram são filhos que encontraram seus pais, taking the hand of those who have not yet,
tomando a mão daqueles que ainda não encontraram seus and pais introducing them to their father. e os apresentando aos seus pais. The only difference A única diferença between me entre eu and the broken person down the road, e a pessoa que está falida ali I have met my father é que eu encontrei meu pai and I have been fully adopted. e eu fui completamente But there are adotado. millions Mas existem milhões across this city ao redor dessa and cidade across this e nation ao redor dessa nação that are waiting for a hand, que estão esperando por uma mão, waiting for extravagant love. esperando um amor extravagante. You are their hope. Você é a esperança deles. Telling you love is inconvenient. Eu falo para você que o amor é inconveniente. That's why it's love. É por isso que ele é amor. Doesn't wait for convenience. Ele não espera conveniência. And love is the opposite of selfishness. E o amor é o oposto do egoísmo. It will always push our buttons. Ele sempre vai nos It will incomodar. always stretch us. Ele sempre vai nos esticar. But I tell you, Mas eu te garanto, we're living for eternity. nós estamos vivendo pela eternidade. And we will never regret E nós nunca vamos nos arrepender pouring out our love de despejar o nosso amor all the days of our lives. todos os dias das nossas So would you vidas. stand with me tonight? Então fica de pé comigo agora. And I want to pray E eu quero orar together tonight hoje juntos. that we would be so ambushed by the love of Jesus Quero orar juntos com vocês hoje à noite. Que nós viemos receber we- uma emboscada do amor de that Jesus. we would be a walking expression of the extravagant love of Que Jesus. nós viemos ser uma expressão ambulante do on. amor extravagante de You Jesus. are solution bringer. Você é o trazedor de solução. You carry the gospel in your heart. Você carrega o evangelho no seu coração. You are walking, breathing good news. Você é a boa nova, as boas novas que anda e que respira. And there are millions Existem milhões waiting to meet their father. esperando para encontrar o seu pai. And you E know your você father. sabe o seu pai. There are millions Existem milhões waiting to be adopted. esperando ser And adotados. you will have the privilege E você terá o privilégio to reach out your hand para alcançar e estender a sua and mão without becoming e brokenness, sem se tornar o to fracassado, grab the hand of brokenness vai a pegar a mão do and fracasso watch Jesus redeem. e você vai ver Jesus Watch him redimir. heal. Você vai ver Jesus I curar. tell you, this little girl Eu is falo going para to você change que the essa world. garotinha vai mudar o mundo. She may have never heard the gospel, Ela talvez nunca escutou o evangelho, but now she lives with the gospel. mas hoje ela vive com o evangelho And she will change the world. e ela vai mudar o The mundo. enemy had a plan to destroy. O inimigo tinha um plano de destruição. Jesus had a plan to redeem. Jesus tinha um plano de And you know redimir. what's crazy? E sabe qual que é a coisa mais louca? Her mom got saved. A mãe dela se converteu. And we have the privilege of walking with her mom now. Agora nós temos um relacionamento com sua mãe. She's a part of our lives. Ela é parte da nossa vida agora She também. met her father. Ela acabou conhecendo o pai dela And também. she's so excited E ela está tão that her entusiasmada daughter is being brought up in our family. que a filha dela agora é criada na nossa família, Jesus redeems it all. porque Jesus redime Come on, tudo. this is our God, guys. Esse é o nosso Deus, I'm gente. telling you, Brazil's not too far. Eu falo pra você que Brasil não é difícil demais. This is His love. Nothing's too hard. Nada é tão difícil. Nothing's too difficult. Nada é tão difícil. So put your hand on your heart right now. Então põe tua mão no teu coração In agora. the name of Jesus, Em nome de we Jesus. pray right now. Nós oramos agora. Pour out extravagant love. Derrama o amor I extravagante. pray in Jesus' name. Nós oramos isso em nome de Shatter Jesus. fear. Quebre o medo. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Destroy hesitancy. Destrua a apatia. And in Jesus' name. E em nome de Jesus. Pour out love. Derrame o seu amor. Pour out love. Derrame o seu amor. Pour out love. Jesus. Derrame o seu amor, Jesus. Begin to ask right now. Começa a for pedir baptism. agora pelo batismo do A amor. baptism of love. Um batismo do amor A agora. baptism of extravagance. Um batismo de A extravagância. baptism of generosity. Um batismo de generosidade.